Boa noite a todos. Neste momento, nós vamos iniciar a transmissão de mais uma live pela Luz Intermunicipal de Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Desejamos boas-vindas aos presentes e ao pessoal de casa também. No mês de outubro, o assunto abordado será a inclusão acontece no coração. E para desenvolver o tema Diferentes Formas de Existir, o desafio do preconceito, teremos a presença das companheiras Vanessa Margueto e Vivian Martinez. Convidamos também o grupo Acústica da Alma para a nossa harmonização musical. A Rafaela e o Rafael fazem um lindo trabalho de divulgação da doutrina espírita através de músicas autorais. Vale a pena conhecer o trabalho deles no Instagram e no YouTube. Neste momento, vamos então fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos nesta live para aprender e compartilhar os ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus, nosso mestre, irmão e amigo. Pedimos que a luz do teu amor nos envolva, fortalecendo os laços de união e fraternidade. Que possamos neste momento receber bênçãos de paz e equilíbrio que tanto necessitamos. Que a equipe espiritual possa envolver as palestrantes da noite em energias salutares e que a música aconchegue o nosso coração, envolvendo-nos em amor e harmonia. Pedimos que o Senhor nos ampare e nos guie, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ouvir um pouquinho de música? Eu tô aqui, mesmo quando o mundo parece ruim. Nem sei se ainda existe algum lugar pra ir. A vida sabe, eu não sou de desistir. Eu tô aqui. Ser feliz é pura insistência. Prefiro ser rebelde, assumir. Vou defender o meu direito de sorrir. E eu tô aqui, em pé no meio dessa tempestade, sem curvar ou perder a vontade de colorir o mundo onde for. Eu tô aqui, amarrada até os dentes com um sorriso, com a certeza que eu trago comigo lições de fé e de amor. Eu tô aqui, em pé no meio dessa tempestade.
e sussurra tua verdade aos pés do monte. E dá-me a calmaria desses olhos mansos, silêncio no turbilhão que não tem fim. Me guia por doces remansos, me ajuda a decorar de mim. Dá-me a fé capaz de remover montanhas, mata minha sede de me transformar. Ao poço sou samaritana, me ajuda para me curar de mim. Se não for pedir demais, ó Pai, não me deixa desviar do teu caminho. E se eu já não acreditar que eu posso te encontrar, transforma minha incerteza em vivo. E se não for pedir demais, ó Pai, faz de mim obreira da última hora. E se eu um dia merecer tamanha distinção, testemunharei teu nome vida fora. Mas dá-me a calmaria desses olhos mansos, silêncio no turbilhão que não tem fim. Me guia por doces remansos, me ajuda a decorar de mim. Dá-me a fé capaz de remover montanhas, mata minha sede de me transformar. Ao poço sou samaritana, me ajuda Pai a me curar de mim. Ao poço sou samaritana, me ajuda Pai a me curar de mim. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa noite nós estamos sendo convidados ao aprendizado. Um mês que vai ser dedicado a falarmos, a aprendermos sobre inclusão. Um tema necessário. Porque como sociedade, como família, como comunidade, nós devemos entender e garantir a participação de todas as pessoas, com ou sem deficiência, em todos os ambientes, respeitando suas diferenças, abraçando a sua diversidade, com brandura, com paciência, com amor. Então, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Essa bem-aventurança está no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos refletir um pouquinho, conversar um pouco sobre as diferentes formas de existir e o desafio do preconceito. Porque apesar de nós vivermos em um mundo plural, nós ainda estamos repletos de singularidades, mesmo no mundo plural que nós vivemos. E cada ser humano, cada espírito carrega em si uma história única, com suas experiências, suas vivências, suas escolhas, que vão se estender além de uma existência. Então,
aperfeiçoamento em múltiplas encarnações. Só que diante da diversidade, infelizmente, nós ainda não sabemos acolher, como Jesus nos ensinou. Nós ainda estamos muito diante do preconceito, diante dessa diversidade. Então a diversidade humana, ela é sim como um reflexo da pluralidade de experiências reencarnatórias. Quando falamos que cada ser traz a sua individualidade, suas experiências, nós estamos falando nessa pluralidade de experiências reencarnatórias. Só que no Livro dos Espíritos, lá na questão 803, eles trazem para nós que todos os homens são iguais perante Deus e são regidos pelas mesmas leis. Deus não concedeu privilégios a ninguém. E ainda diz que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. E quando nós vamos ver um pouquinho sobre essa pluralidade de experiências reencarnatórias, a pluralidade das existências, eles nos trazem que a vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um das quais o homem obtém um acréscimo da experiência e da instrução. Então, como é importante nós começarmos a entender essa diversidade, essas experiências que o Espírito tem em diferentes reencarnações, para começarmos a combater esse desafio que nós temos do preconceito. Porque a diversidade, ela é também observada em um único espírito. Aqui nós não falamos apenas da diversidade de um espírito com o outro, a diferença de um e do outro, mas o mesmo espírito reencarnando de maneiras diferentes. Ora mulher, ora homem, ora branco, ora preto, ora com alguma deficiência física, mental, moral. Então a diversidade humana, ela é uma expressão da reencarnação e da justiça divina. Emmanuel, no livro Roteiro, ele traz que o corpo é uma casa temporária em que se recolhe nossa alma em aprendizado. Então toda a diversidade que nós observamos no mundo, no planeta, seja de cultura, de temperamentos, aptidões físicas, psicológicas, ela é resultado dessa pluralidade das experiências vividas pelo Espírito, sim. E essas diferenças humanas, elas vão ser as expressões dessa individualidade espiritual. Assim como numa sala de aula nós temos vários alunos, e cada aluno no seu nível de evolução intelectual, de aprendizado intelectual. Então, na mesma sala, no mesmo ano, nós não temos igualdade ali entre os alunos. Uns vão ter algumas dificuldades em certa matéria, outro menos, e um ali pode ajudar o outro. Então, por que não nós percebemos que essa diversidade que nós vemos no planeta também não é um chamado para aprendermos o acolhimento, o amor ao próximo e o auxílio uns aos outros? Na Revista Espírita, de 1861, fala que a reencarnação é o progresso. É, enfim, a santa escada pela qual devem subir todos os homens. Seus degraus são as fases das diversas existências a percorrer para atingir o todo, pois Deus disse: para chegar a Ele é preciso nascer, morrer e renascer. Então veja que as diferenças e as diversidades que nós como espíritos passamos
em cada um desses degraus, eles são oportunidades que vão favorecer a evolução do espírito. Mas é muito importante quando nós falamos em condições físicas, diversidade física, diversidades mentais, que dependem do evoltório material, da parte biológica, fisiológica, entender que essa parte também influencia na manifestação da faculdade dos espíritos. E por isso podem limitar a parte intelectual e comportamental. Assim como os fatores orgânicos podem influenciar, a parte reencarnatória, as motivações reencarnatórias também. Quais seriam essas motivações reencarnatórias? As provas, as expiações e as missões. É errado pensarmos que tudo é prova e expiação, pode ser missão também. E é errado nós falarmos que é um castigo essa diversidade. Não. Deus não vê a todos iguais. Então nós temos que entender que o olhar não deve ser de castigo diante dessas diversidades e também não de privilégios, mas de oportunidade, de uma evolução espiritual para aquele ser e para todos aqueles que convivem com ele e tenham o privilégio de estar convivendo com essas diversidades. Nós temos que lembrar que na realidade essa forma diferente de manifestação do espírito é nesta encarnação. Nós não estamos falando de diferentes formas de existir, de pluralidade das existências, das reencarnações. Então essa diversidade que o espírito pode estar vivendo é nesta encarnação. E o corpo físico pode limitar, mas o espírito mantém sua potencialidade. O espírito mantém a sua identidade. Nós não somos corpo, nós somos espíritos utilizando desse corpo nessa encarnação. Então, todas as nossas potencialidades, todas as nossas virtudes, todas aquelas questões que ainda temos que aprimorar, nós vamos levando tudo isso conforme nós vamos reencarnando. Todos somos espíritos dentro das diversidades. Somos espíritos com aflições, com dores, com alegrias, com dificuldades, com limitações. Todos nós. Então não é castigo diversidade, nós vivemos num planeta de diversidade. Então, apesar das limitações físicas, que cada ser, que cada um está vivendo, nós temos que entender que nessa encarnação, os desafios são presentes, mas também que todos estão vivendo e sentindo a vida como qualquer filho de Deus. Mesmo dentro de uma diversidade em que há uma dificuldade de comunicação, é um espírito que sente também. É um espírito que está vivendo também. Então, olha a importância de nós começarmos a olhar esse desafio que nós temos diante do preconceito. Então, essas diferenças e essas diversidades que o Pai permite que exista nesse mundo, elas vão fazer parte da justiça divina, porque cada espírito, em sua individualidade e como sociedade, pode começar a enxergar, na verdade, o interior, o ser interior, e não o exterior. Começar a entender que o que tem importância é o espírito. Então, por que não nos perguntarmos o que falta em mim que faz com que eu veja no outro essa diversidade e essa diferença de uma forma tão preconceituosa? O que falta em mim para que eu veja isso no outro? Então, a diversidade, ela é a assinatura da sabedoria divina. E aí nós vemos que na Gênesis traz que com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, homem ou mulher. E vamos
abrir esse leque, podemos nascer de qualquer forma numa outra encarnação. Nós não sabemos. Apenas Deus vai saber o que vai ser melhor para nós. Mas o preconceito, ele é a marca da ignorância humana. E aí eu trago o preconceito como fruto da ignorância e do medo do desconhecido. Por que será que existe tanto preconceito no nosso mundo? Preconceito, quando nós vamos procurar o que é preconceito, a palavra preconceito, está escrito que é um julgamento, uma opinião formada antecipadamente. Ou seja, sem o conhecimento ou análise adequada. Ela é fruto da ignorância, mas também vai nascer da nossa intolerância, do nosso medo do diferente, da nossa vaidade, da nossa ilusão de superioridade. Nós temos o direito de julgar o outro como diferente, como melhor ou pior? Nós queremos ser julgados também, com as nossas limitações? Então, preconceito, quando nós vamos estudar através de Joana de Ângeles, tem uma psicografia de 1997, onde ela fala sobre os preconceitos. E ela diz assim que o preconceito é chaga moral que ainda se demora no organismo social e deve ser combatido tenazmente. E ela diz que o preconceito vai dividindo as pessoas e classificando-as sobre padrões que a chancelam, ou seja, aprovam, reconhecem, a umas engrandecendo e a outras estigmatizando indevidamente. Quando falamos do medo do diferente, do medo, que todos nós temos uma questão de medo, principalmente o medo do diferente, daquilo que nós não conhecemos. Joana de Ângeles também, ela diz que o medo é no espírito que estão as causas do medo, que procede de experiências muitas vezes passadas de outras reencarnações. Ou seja, das nossas diferentes formas de existir, nós também trazemos as nossas inseguranças e o nosso medo do desconhecido. Aí vamos chegar em Jesus. Será que Jesus não viveu preconceito? Naquela época, naquela sociedade? Jesus, ele sofreu um preconceito de rabinos, de fariseus, mesmo demonstrando toda a sua superioridade moral, intelectual, religiosa. E foi justamente isso que fez com que, levando a trama covarde de levar a crucificação Jesus. Outros nomes que também sofreram preconceito: Newton, Copérnico, Galileu. Todos eles sofreram preconceito somente por citar alguns poucos aqui, sofreram preconceito da fé religiosa e dos pseudocientistas. Mesmo aquilo que eles estavam falando ser provado ser verdadeiro. Gandhi também sofreu preconceito. Sofreu preconceito racial e político. Então veja que o preconceito não é de hoje. Que o preconceito, até Jesus, pelo símbolo de amor, sofreu preconceito. E ele, quando ele veio, ele quis romper tudo isso. Ele acolhia a todos. Ele não diferenciava seus irmãos em nenhum momento. Ele vem trazer justamente o início para nós entendermos que não é através do preconceito, mas é através do nosso esforço e da nossa coragem em aprendermos sobre aquilo que nós desconhecemos e trabalharmos alguma coisa dentro de nós para entender que diversidade é justamente lei divina. Exemplos atuais de preconceitos, nós vamos ter preconceito de pessoas com deficiência físicas, preconceito de pessoas com problemas mentais, preconceito contra as minorias sociais, contra mulheres, religiões, gênero,
Lógico que através das diferentes existências e dessa pluralidade das existências, se eu nascer hoje, se eu nasci lá atrás, num tempo antigo, preto, o preconceito que eu tinha contra mim não é o mesmo que vai ser hoje. E também não será assim esperamos no amanhã. Se somos todos espíritos num processo de evolução, através da evolução e do crescimento de cada espírito como individual, nós temos um progresso para a sociedade como um todo, através da individualidade. Existe um livro que chama, esse daqui, A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Vocês podem ver que eu vou citar alguns livros da referência à evangelização, mas que são temas, como se nós pensarmos que evangelização é o evangelho em ação, tudo que nós vemos e lemos em livros que estão especificados por uma evangelização infantil ou jovem, nós trazemos para a nossa vida, nossa caminhada com o evangelho. Nesse livro de Lúcia Moisés, ela apresenta relatos de mães de crianças com um transtorno do espectro autista. E ela relata que o transtorno não é uma doença, mas uma maneira diferente de pensar e aprender. E aí nós vemos que Eurípides Barçanufo, numa reunião mediúnica, quando era se falado sobre a inclusão, ele fala que os transtornos não são transtornos, mas são expressões do ser. Eurípides Barçanufo, para quem não conhece, ele foi um educador, jornalista, médium brasileiro, e após o seu desencarne, ele continuou no seu trabalho, juntando educação e espiritualidade. Então ele diz isso nessa reunião. E nesse livro da Evangelização de Portas Abertas, é relatado que várias mães e seus filhos vivenciaram rejeição ou incompreensão, tanto no ambiente escolar como em grupos religiosos, por não saberem como lidar com comportamentos diferentes, isolamento, silêncio, dificuldades de comunicação. Então veja que esse desafio do preconceito, do medo do não conhecido, ele pode estar presente na própria família, na sociedade, na escola, numa casa religiosa. Por isso a importância de nós estarmos dispostos a nos educarmos com temas ou com situações que nós não conhecemos. E aí, como nós temos isso, nós percebemos que existem os preconceitos ocultos, aqueles que não são aparentes, aquele olhar, aquela forma de falar, aquelas atitudes que não é tão explícitas, mas são preconceitos ocultos, que nós devemos nos atentar. Porque isso vai trazer consequências, tanto para a família, como para o espírito que está ali. Esse espírito, todos podem ter uma sensação de não pertencimento, pode se sentir uma invisibilidade espiritual, impactando o desenvolvimento espiritual, emocional, psicológico desse ser. Onde nós temos que começar a trabalhar e olhar aquela questão que foi lá atrás. O que falta em mim que faz com que eu olhe as diversidades e as diferenças de uma forma talvez preconceituosa? Quantas vezes será que nós deixamos de se levar por uma ideia pré-concebida e não paramos para realmente pensar e sentir realmente? Quantas vezes será que nós somos preconceituosos através desses olhares, dessas atitudes, desses comentários?
Porque a partir desse momento que nós conseguimos perceber isso dentro de nós, é que nós conseguimos realmente trabalhar e nos esforçar para a mudança. Então, o que eu posso começar a fazer hoje? O que eu posso me permitir conhecer, que ainda é desconhecido para mim? Então, o preconceito, ele nada mais é que uma cegueira espiritual temporária, que vai sendo dissolvida conforme o nosso conhecimento. E para que esse conhecimento venha, reencarnações por reencarnações, através das nossas pluralidades de existências, nós temos que nos permitir a isso. E por isso que Emmanuel ele nos traz que é imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso. Veja. Apesar de ser dito que o preconceito é fruto da ignorância, vem Emmanuel e nos diz que nós temos que tratar com carinho medicamentoso a nossa ignorância. E ele ainda diz que o claro dever de tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros. Além de nós começarmos a entender as diversidades, quando nós começamos a trabalhar dentro de nós também temos que entender e respeitar os preconceitos do outro. Nós vamos lembrar que cada um está no seu caminho, no seu processo evolutivo. E ele nos traz que o antídoto do preconceito é tolerância, perdão e caridade. Joana de Ângeles nos traz que o antídoto para o medo é a certeza da reencarnação e a certeza que estamos realizando experiências, praticando para aprender melhor, e de que a vida terrena é apenas um pedacinho do que realmente é a vida espiritual. Ontem nós estávamos no workshop dos livros, de alguns livros da evangelização. E o livro, deixa eu pegar aqui para vocês, A Evangelização na Regeneração, ele traz textos e mensagens de Eurípides Barçanufo e Lúcio de Abreu. E nesse livro, ele relata 3 etapas necessárias na regeneração, na evangelização. Mas quando nós escutamos essas 3 etapas não é apenas para evangelização. Essas 3 etapas, elas servem muito bem em várias situações de nós como espíritos encarnados. Elas servem nessa nossa luta do desafio do preconceito. A primeira etapa que ele fala é justamente a desconstrução. Ou seja, nós desconstrução de valores equivocados erguidos por bases materialistas e hedonistas. E como que nós vamos fazer essa desconstrução de valores? Através da reforma íntima, conhecendo a si mesmo. A segunda etapa que ele relata é justamente a solidificação. Por quê? É justamente firmar e fortalecer valores que já começaram a desenvolver em nós. Porque todos nós temos valores que já começaram a ser desenvolvidos. Não existe só uma desconstrução, mas existe uma solidificação também de alguns valores. E a terceira e última etapa que eles falam é a construção, a consolidação, que é a construção de valores ainda não logmados. E ele relata sacrifício, renúncia, misericórdia, amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós fazemos essa desconstrução, essa solidificação e essa construção nova, nós estamos trabalhando o nosso amor próprio, fazendo a nossa reforma íntima para conseguir
amar ao próximo, dentro de suas diversidades ou não. Então Cristo, Ele convida nós a todo momento a acolher sem distinção. No começo, eu falei sobre os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Porque mansuetude não é passividade, mas força moral que vence o ódio com a paz e o preconceito com a compreensão. A mansuetude vai nos permitir acolher em vez de rejeitar, de excluir. E Jesus acolhia a todos. Ele acolhia Zaqueu, que era o cobrador de impostos rejeitado. Ele acolheu Madalena, julgada pela sociedade. Ele acolheu o cego de Jericó, ignorado na estrada. O mestre, ele olhava o ser como espírito imortal, não o rótulo que ele tinha na sociedade da época, não a aparência que ele apresentava nessa encarnação, não. Ele acolhia pensando no espírito imortal que estava ali. É a lei de amor. Fora da caridade não há salvação. Todos nós já escutamos sobre isso. Fora da caridade não existe transformação. Então hoje o Cristo nos convida a toda forma a sermos ponte e não muro. Será que nós estamos construindo pontes ou muros? Uns com os outros? Diante das diferenças e das diversidades que nós vivemos, nós estamos construindo muros com o nosso preconceito, com o medo do desconhecido? Ou nós estamos nos permitindo começar a construir essas pontes através do conhecimento, através do nosso esforço, através de trabalharmos sim tudo aquilo que Jesus nos trouxe? Porque Ele acolheu a todos. E novamente nessa obra Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, ela relata que evangelização infanto-juvenil deve se adaptar às necessidades. Por exemplo, o uso de recursos visuais, comunicação alternativa, paciência, repetição. Por que não podemos abranger essa inclusão, não apenas evangelização, mas em nossa família, em nossa escola, em nossa casa religiosa, em nossa comunidade, em nossa sociedade? E não apenas para o autismo, porque esse livro especificamente é sobre o autismo, mas diante de todas as diversidades, seja física, seja psicológica, mental, todas elas. Então a inclusão, ela será uma prática de caridade e de amor fraterno. A inclusão, ela não é uma concessão, mas ela é sim um reconhecimento da dignidade do outro ser. Ela é reconhecer no outro, no próximo, o irmão. O irmão não só na caminhada como humanidade, mas sim como reflexo do amor do Cristo. Na sua caminhada de diferentes existências. Nessa parte, a gente lembra do fora da caridade de uma salvação. Então vamos nos permitir a aprender, a conhecer, sem evitar, sem medo. Não ter medo de se perceber, talvez preconceituoso de alguma forma, pelo desconhecido. Esse mês nos convida justamente a darmos um passo nesse conhecimento, a entender um pouco sobre um assunto que é tão necessário. Somos todos irmãos. Vamos lembrar que o verdadeiro espírita é aquele que, através
sua transformação moral e a prática do amor ao próximo, ele se esforça para se melhorar a cada dia, aplicando o ensinamento de Jesus. Nós não precisamos fazer isso de uma única vez, mas é um convite necessário para que nós todos possamos iniciar isso. Inclusão é caridade aplicada no escutar com empatia, é caridade em adaptar ambientes e linguagem, é caridade em criar oportunidades iguais de participação. Essa imagem aqui, ela demonstra muito bem o que é inclusão. Nós não vemos divisão, e sim a real inclusão. Amar é incluir, e incluir é acolher, assim como Jesus fez a todo momento. E quando falamos nesse acolhimento, nessa inclusão, é muito importante nós lembrarmos da família, dos pais, dos avós, dos irmãos. É criar um ambiente de acolhimento para todos, trazendo informações, redes de apoio, seja na própria família, seja na escola, na casa espírita, numa casa religiosa, na comunidade, na sociedade. É lei vivermos em sociedade. E essa lei de sociedade, que é uma lei natural, ela está presente justamente para que possamos aprender um com os outros, a progredir um com os outros. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vêm irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, condenações, aos que como ele não pensam. E eu vou pedir licença para ler um poema de Lúcio de Abreu, que está naquele livro também, o último que eu mostrei para vocês, que esse poema eu vejo como uma luz para todos, para aquele que vive o preconceito, aquele que age com preconceito, a cada espírito que está aqui nessa caminhada, nessa subida daqueles degraus das reencarnações. O poema chama O Fácil e o Necessário. E diz assim: fácil é desistir de tudo, abandonando o compromisso feito, mas necessário é insistir e caminhar pelo caminho estreito. Fácil é discutir com o opositor para colocá-lo em seu lugar, mas necessário é aprender a suportar e silenciar. Fácil é apontar as chagas na moralidade de quem te magoa, mas necessário mesmo é vivenciar a moralidade que se apregou. Segundo Jesus, o fácil é próprio do mundo, da multidão, mas o necessário é que diferencia o verdadeiro cristão. Então, o teu caminho, pondera, pois é dever de consciência. Escolhes o fácil ou o necessário no caminho de tua existência? Nos dois caminhos poderás recolher recompensas. Afinal, o fácil é a alegria do agora, mas o necessário é felicidade imortal. Então, diante das diferentes formas de existir, que a inclusão aconteça no nosso coração, dentro de nós, olhando para cada um, olhando para dentro de si mesmo, tendo a coragem e o esforço de ver aquilo que ainda não tem e que é necessário trabalhar na sua reforma, para que possa abraçar a vida de todas as suas formas, independente de suas diferenças e suas diversidades. É encontrar no outro um irmão querido, a todo momento, seja como um animal
humanidade ou espiritualidade. É viver o Evangelho realmente na prática e no amor. No amor que não exclui, mas no amor que acolhe. Que esse encontro, desse mês para frente, porque isso não é necessário apenas nesse mês, é apenas no início. Que nós possamos, através desse convite à reflexão e à prática, que possamos reconhecer realmente a diversidade é uma expressão da sabedoria divina. Ela está presente no nosso caminho de paz, de justiça e de verdadeira vivência cristã. Nesse momento, com muita alegria, eu vou convidar a Vivian Martinez, mãe atípica, pedagoga e atual diretora do Serviço de Atenção Psicossocial à Infância e Juventude, a vir conversar um pouquinho com todos nós sobre os desafios da maternidade atípica, sobre o momento do diagnóstico do seu filho. Pode. Boa noite a todos. Estou muito feliz pela oportunidade, de vir aqui falar um pouquinho sobre inclusão, desse momento que a casa também está iniciando, para falar mais sobre inclusão, sobre diversidade, sobre pessoas com deficiência, porque a gente entende que é um tema extremamente importante, relevante, e a gente gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de pertencer a todos os espaços. Então, vou me apresentar. Meu nome é Vivian Martinez, sou professora, sou mãe da Bianca, mãe do Nicolas, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história enquanto mãe atípica. Eu falo muito da minha profissão enquanto pedagoga, professora, porque eu tenho certeza que foi uma profissão que me preparou para a minha maternidade atípica, para que eu pudesse desenvolver da melhor forma esse desafio, esse propósito que Deus me oportunizou. Eu fui mãe muito jovem, mãe da Bianca, que hoje tem 23 anos, e sou mãe do Nicolas, que hoje tem 8 anos, uma criança com síndrome de Down e autismo. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, como foi a descoberta. O Nicolas, a Bianca foi uma maternidade muito jovem. Naquele momento, às vezes a gente não entende o porquê de algumas questões, e hoje eu tenho plena convicção que aquele era o momento exato que ela deveria estar na minha vida, Hoje eu tenho certeza disso. E o Nicolas, diferentemente, foi uma gestação muito desejada, planejada, um sonho que eu estava realizando. Assim como a maioria das mulheres, a gente planeja, a gente sonha como vai ser menino, vai ser menina, como vai ser o nome, vamos planejar o quarto, e quando ele nascer, como vai ser, e assim aconteceu durante todo o percurso da gestação. Quando eu estava com 33 semanas, uma intercorrência, um incômodo me fez adiantar a consulta médica. E aí foi quando eu tive a informação de que o Nicolas não estava ganhando peso, não estava com o tamanho adequado para a idade gestacional, para 33 semanas. E aí foi sugerido que eu ficasse de repouso, que eu ficasse atenta, para que caso eu percebesse que ele não estava se movimentando, que ele não estava se mexendo, para procurar o pronto-socorro, o hospital. E aí, preocupada, fui buscar uma segunda opinião no hospital onde eu já tinha planejado que ele nasceria. E aí, lá chegando, fazendo ultrassom novamente, Nicolas realmente não estava recebendo os nutrientes necessários e a gente precisaria de uma cesárea de emergência. E aí foi quando tudo que eu tinha planejado, tudo que a gente acha que tem o controle, de repente não está mais nas minhas mãos. As coisas aconteceram de uma maneira que eu não estava esperando. E aí, Nicolas nasceu naquele mesmo dia, com 33 semanas, 1,595 kg, 41 centímetros, teve um desconforto respiratório e
pelo tamanho, né, por não ter o peso adequado, foi para UTI, foi para incubadora, e assim a gente ficou por alguns dias. No primeiro momento, eu não imaginava, achava, né, meu filho nasceu prematuro, muito pequeno, e nos 3 primeiros dias ele teve icterícia, ficou com a vendinha nos olhos, então eu não pude perceber nada de diferente. Todos os dias a gente ia fazer a visita, eu ia, né, visitar, não pude ficar com ele, né, dentro do hospital, então eu fazia a visita. E nessa visita, depois do 4º dia foi quando ele tirou a vendinha e eu comecei a observar, né, quando ele abriu os olhinhos eu já percebi alguma coisa diferente, mas ninguém me comunicou a princípio. E aí eu fui para casa com essa dúvida, né? Porque eu vi uns olhinhos meia lua, amendoado, e aí logo me remeteu a uma pessoa com síndrome de Down. Mas, como ele era muito pequeno, como o pai também era mestiço, eu falei, acho que pode ser algo, né? Por ele ainda ser muito pequenininho. E aí fiquei pesquisando sozinha ali, né? Com aquele medo, com aquele receio. Recém-nascido com síndrome de Down, achava poucas imagens. Mas passou 6, 7 dias, a médica veio e conversou comigo. Nós fomos fazer um exame no Nicolas, um exame chamado cariótipo, para que a gente possa saber se ele tem alguma síndrome, porque ele tem algumas características sindrômicas. Eu falei, mas doutora, é síndrome de Down? Ela falou, olha, a gente não tem a certeza, somente com esse exame cariótipo, porque ele faz o mapeamento dos cromossomos para a gente ver se tem alguma alteração genética. E aí, fiquei com aquela incerteza, com aquele medo. Passaram-se 17 dias de UTI, 3 dias de quarto para o Nicolas aprender a mamar, e nós fomos embora. E aí tinha que fazer o teste do pezinho, e aí tinha que fazer esse exame do cariótipo, mas ele era muito pequenininho, ou seja, demorei alguns dias ainda para fazer esse exame. O exame do Nicolas saiu com 3 meses, né? Então, durante esses 3 meses, todos os dias eu acordava com uma incerteza se meu filho tinha ou não a síndrome de Down. Por mais que hoje eu tenho uma absoluta certeza que muitas das pessoas, né, da minha família que estavam junto comigo olhavam para ele e tinham a certeza que ele era uma criança com síndrome de Down pelo fenótipo, né, pelas características, mas a gente, enquanto mãe, a gente não quer acreditar, né? A gente quer, até o último momento, acreditar que aquilo não é real, que não está acontecendo com você. Afinal de contas, a gente planejou, a gente sonhou, a gente idealizou, e não foi, né, em nenhum momento a gente idealizou um filho com deficiência. E aí depois de 3 meses, eu recebi aquele diagnóstico, e aquele dia foi um dia extremamente silencioso, porque eu falei, e agora? Né? Eu não conheço sobre a síndrome de Down, eu não sei se os meus planos, se tudo que eu imaginei, se tudo que eu pensei para o meu filho, eu vou poder realizar, se ele vai poder conquistar, como vai ser daqui para frente, né? Então, quando a gente recebe um diagnóstico independente, né? No meu caso foi a síndrome de Down, depois de um tempo foi o autismo, mas todas as famílias, quando recebem um diagnóstico, né, elas são imersas no mundo de medo, de incerteza, de dúvidas. E aí eu faço até uma analogia com uma viagem, né? Quando às vezes a gente tem um sonho de fazer uma viagem, a gente planeja essa viagem e de repente você tem a oportunidade de vivenciar aquela viagem. Nossa, quero ir para Paris. Você vai lá, você se planeja, você busca todas as informações sobre aquele país, você tenta aprender um pouquinho da língua, você aprende um pouco quais são os pontos turísticos que você pode visitar, você aprende um pouco da culinária que você pode experimentar, para que você chegue naquele local, né, e consiga de fato aproveitar da melhor forma aquele momento. E aí, de repente, você chega o dia da sua viagem, você sobe no avião, você, né, embarca. Quando o avião pousa, alguém fala para você que ao invés de você chegar em Paris, você chegou no Japão. E aí você fala, meu Deus, e agora? Eu não estudei a língua, eu não sei nada sobre esse país, eu não tenho habilidade nenhuma para viver, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Então a maternidade atípica é muito isso. O que
a partir de agora, como eu vou conseguir lidar com isso? Será que eu vou dar conta? E aí, a gente, né, como nós estamos falando aqui um pouquinho sobre a questão do preconceito, eu tenho certeza que quando a mãe recebe uma notícia, recebe um diagnóstico, depois dos medos, das incertezas, né, do medo do desconhecido, mas é nosso filho, a gente já ama, a gente já sai do luto, né, e já corre para a luta, porque a gente sabe que a gente vai ter muita luta pela frente, mas eu tenho, né, convicção de que, por que nenhuma mãe deseja ter um filho com deficiência? Né? Porque se hoje a gente for perguntar para alguém, possivelmente nenhuma mãe vai escolher ter um filho com deficiência. Mas por quê? Não é só porque a gente não está preparada, de repente, para cuidar, mas é porque a sociedade não está preparada para receber os nossos filhos. A sociedade não aprende, não conhece, não busca acolher, não busca fazer com que os nossos filhos sejam pertencentes, com que eles sejam incluídos em todos os espaços. Então, quando a gente tem um filho atípico desde muito cedo, a gente precisa lutar. Às vezes lutar dentro da nossa própria família, para que essa criança seja aceita. Lutar para que essa criança tenha um espaço na escola, lutar para que ela seja acolhida no nosso grupo de amigos. Então, preconceito, né, é também aquilo que deixa uma mãe preocupada, ou que deixa uma mãe com medo, o que faz com que as pessoas, quando recebam um diagnóstico, né, tenham aquele primeiro baque. A falta de conhecimento das pessoas, né, porque eu falo que inclusão não é só você aceitar as diferenças. A gente fala muito sobre, a gente precisa aceitar as diferenças, né? Em todos os lugares a gente vê as pessoas, não, eu aceito as diferenças, mas aceitar as diferenças não basta. A gente precisa compreender a diferença de cada um. A gente precisa entender o que aquela pessoa precisa para de fato ela ser incluída e ela fazer parte de todos os espaços, de todos os movimentos. Hoje, eu estou aqui, né? Estou tendo a oportunidade de vir falar um pouquinho de inclusão, mas sendo professora, vivendo a maternidade atípica, hoje eu vejo que é um propósito de vida. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais. Não só para o meu filho poder ter uma vida mais digna e mais feliz na sociedade, mas para que todas as crianças que estão nascendo, para todas as famílias que estão recebendo um diagnóstico, possam de fato se sentir abraçadas, acolhidas e pertencentes em toda, né, em toda a sociedade. Então, hoje, né, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e faço um convite para vocês, né? Cada vez que a gente se deparar com alguém diferente, que a gente primeiro aprenda sobre aquela diferença. Hoje a gente às vezes fica muito preocupada. Ah, mas será que eu vou falar isso? E aquela pessoa pergunta. Na dúvida, pergunta. O que você precisa? Você está se sentindo confortável? O que eu posso fazer para que você consiga, né, vir até aqui, para que você consiga chegar até o espaço, para que você se sinta melhor dentro do nosso ambiente? E hoje, as deficiências, né, nós temos deficiências que são vistas, mas nós temos deficiências ocultas. Então, é sempre importante a gente perguntar, né? Na dúvida, pergunte, para que a gente possa, de fato, não só aceitar, mas compreender as diferenças. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Gui. Um momento muito necessário esse, de trazer uma fala, uma mãe da vivência realmente, né? Uma coisa é nós falarmos sem vivenciarmos, outra coisa é aquela mãe que está vivenciando tudo aquilo que nós vemos no livro, tudo aquilo que nós vamos atrás para aprender sobre. Então, nesse momento, o convite fica aberto para cada um de vocês. Que vocês possam convidar aqueles que vocês se sentirem à vontade a convidar para estarem aqui, todos juntos, falando um pouquinho sobre a inclusão e tentando realmente aprender sobre as diferenças, as necessidades, como a Vivian falou, de cada diversidade. Convidem famílias, amigos, convidem os pais, os avós, todos
todos serão bem-vindos. Então, nesse momento, eu convido vocês a fecharem os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis, a se permitirem esse envolvimento de amor e de paz, de luz que aqui está presente. Agradecendo ao plano espiritual por essa oportunidade. Nós vamos levando essa vibração de amor para todo o nosso planeta, para todas as nações, para todas as sociedades, para todos os seres. Nós vamos trazendo essa vibração de amor para a nossa pátria amada Brasil, onde cada estado, cada cidade, cada município é envolvido. Que cada doente do corpo e da alma receba esse amor, essa esperança, esse acolhimento. Que todas as crianças, todos os idosos recebam também esse abraço fraterno. Que todas as casas religiosas possam ser envolvidas com esse amor. E que cada um de nós possamos receber esse abraço e possamos ter a coragem de subir os degraus, nos esforçar para mudar aquilo que é necessário dentro de nós, de ter vontade de conhecer aquilo que nos é desconhecido, a fim de trabalharmos nos nossos preconceitos e nos nossos medos. Que essa vibração possa envolver o lar de cada um, daqueles que estão aqui presentes e daqueles que estão nos assistindo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meninas. No próximo domingo, dia 12, a palestra será online por conta do feriado. O tema será Além das Limitações, um olhar espírita sobre o capacitismo, com a palestrante Thaís Ortega. E encerrando essa live, vamos ouvir um pouquinho mais de música. Uma ótima semana para todos.
Você me vem visitar. Essa cama de mais difícil é amar. Desde então